Graça e paz a todos, amados que estão assistindo aqui o nosso estudo bíblico do discipulado aqui na Igreja Nova Unção. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe, trazendo sabedoria e entendimento. Estamos estudando aqui o nosso discipulado número 2, dando continuidade ao estudo das obras da carne, porque nós estamos estudando a primeira doutrina básica, que é chamada de arrependimento das obras mortas. A palavra arrependimento, como eu falei, eu acredito na semana passada, algumas aulas atrás, é a palavra grega metanoia, que quer dizer uma mudança de mentalidade. Então, a palavra de Deus, ela precisa trazer essa mudança de mentalidade, fazendo com que a gente se afaste das obras mortas, né, das obras da carne, que são obras que elas não vêm do espírito recriado, são coisas que o homem caído pratica. Nós já vimos várias obras da carne aqui, né, as inimizades, as divisões, na aula passada. Nesta aula nós vamos encerrar essa parte aí das obras malignas que vão contra a natureza do amor. Então, o adversário, o Satanás, ele deseja provocar mesmo divisão na igreja. Por quê? Porque ele sabe que quando os irmãos andam em união, em unidade, Deus ali opera maravilhas no meio da igreja. O Salmo 133, no versículos 1 e o versículo 3, diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele prossegue no versículo 3, o salmista diz assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso mostra que Deus, ele vê a igreja como um povo, como um corpo, e que quando a igreja vive dividida, Deus não consegue manifestar a sua bênção ali no meio da igreja. Por isso é que Satanás procura usar as falhas, né, as nossas falhas, a fim de provocar divisões na igreja, porque ele sabe que uma igreja unida, uma igreja que tem um só pensamento, tem um só parecer, as pessoas estejam realmente unidos como irmãos, convivendo em união, ali haverá a bênção de Deus. Aqui também no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e a última, que é exatamente aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então veja que é a 7ª coisa que Deus abomina, Deus não gosta de pessoas que estejam espalhando discórdia na igreja, entre os irmãos em Cristo. É importante termos uma atitude firme. Se de repente alguém chega para você, e infelizmente acontece muito, alguém chega para você dizendo: deixa eu te contar do irmão tal, vou pegar aqui, não é profético, viu isso aqui, eu vou pegar o irmão Gustavo, mas não é profecia isso não, é só um exemplo. Alguém chega dizendo: eu vi o irmão Gustavo, vamos orar por ele, eu vi o irmão Gustavo fazendo tal e tal coisa, cometendo um pecado, fazendo alguma coisa, né? E aí já começa a espalhar um boato, às vezes a pessoa não viu nada disso, ou já ouviu de outra pessoa e já começa a espalhar o boato, espalhar discórdia, né? Fazer calúnia. Então a gente precisa cortar. Se alguém vem para você falando mal de um irmão, falando mal do pastor, não espalhe. Se você quiser ouvir, tudo bem, né? Você quer ouvir a pessoa tal, mas não saia propagando aquilo ali, não saia espalhando aquilo ali. Temos, por exemplo, o pai adotivo de Jesus, José, né? José e Maria. Quando José soube que Maria estava grávida, isso antes de Deus falar com ele, veja que José, ele planejou deixar Maria secretamente, porque não queria difamar ela. Veja só que, na mente de José, claro, Maria
provavelmente Maria foi dizer para ele que estava grávida do Espírito Santo. E assim, né? Se chegasse minha esposa dizendo que estava grávida do Espírito Santo, eu ia ter dificuldade em acreditar nisso, né? Então, acredito que Maria foi lá dizer para ele, e ele não acreditou e pensou, não, deve ser uma desculpa dela, vou deixar ela, mas não vou dizer a ninguém. E a Bíblia diz que José fez isso porque era justo, ou seja, ele não queria, né, na mente dele, a princípio, ele não queria casar com ela porque era uma mulher adúltera, mas mesmo assim, ele não pensou em sair difamando Maria. Aí Deus falou com ele e ele recebeu Maria como sua esposa, claro. José é homem de Deus, então nós não devemos propagar fofoca, né? Se acontecer de você souber alguma coisa grave e tal, comunica ao pastor e tudo, mas a gente deve não espalhar discórdia nem esse tipo de coisa. Muito bem, vamos prosseguir nas obras da carne. São as bebedeiras e orgias ou glutonarias. Então aqui em Isaías capítulo 5, versículo 11, diz assim: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Então, queridos, a bebedeira é exatamente embriaguez. A Bíblia também diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deus, ele tem para nós uma alegria muito superior. Lá em João 10:10, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus tem alegria para nós, Deus tem vida em abundância. Então, esses pecados, a bebedeira e a glutonaria, são os excessos, é você se empanturrar de comida, né? Beber, se embriagar. Isso é algo pecaminoso, são coisas da carne, é tentar satisfazer os desejos da carne. Deus, claro, abençoa, ele nos dá um bom alimento para a gente desfrutar, mas o que a Bíblia está falando aqui são dos excessos. E por fim aqui, o apóstolo Paulo diz, e coisas semelhantes a essas, ou seja, essa lista que a gente está estudando, ela não é não são todas as obras da carne. Ele diz aqui, né? Eu citei, já falamos sobre feitiçaria, idolatria, etc. E ele diz, e coisas semelhantes a essa. Então, o que é que nós podemos falar sobre outras obras da carne, né? Em Apocalipse 22:15 diz, qualquer que ama e comete a mentira. Então, mentira também é algo que nós devemos evitar, fugir e aprender realmente a dizer a verdade em amor. Efésios 5:3 também cita a avareza. Então, pessoas avarentas, é o muquirana, né? Mão de vaca que chama aqui no Nordeste. Não sei se chama no Sul também, mas mão de vaca, avareza, Efésios fala, e Efésios 5:4 fala sobre o linguajar. Então, diz que não devemos ter esse tipo de coisa no nosso meio. Esse linguajar é falar obscenidade, que é imoralidade, parvoíce, que é tolice, chocarrice, que é fazer, a gente conhece como fazer chacota das pessoas, fazer zombaria ou chacota. E essas coisas a Bíblia diz que não são convenientes para os santos. Então, esse tipo de coisa são as obras da carne, são as obras mortas, e nós devemos fugir delas. Nós devemos entender que a verdadeira natureza de Deus é o amor, que Deus criou o casamento, né? Quando eu falei sobre adultério e prostituição, nós vimos que são pecados contra o casamento. E como Deus honra o casamento, como nós devemos honrar o casamento. Muito bem, vamos falar agora sobre o vazio no coração do homem. Dentro do coração humano, existe um lugar que foi criado, vamos dizer assim, para que seja ocupado pelo próprio Deus. Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós precisamos nos encher de Deus. O ser humano, ele procura encher,
procura preencher este vazio com muitas coisas, com os prazeres da carne, com as riquezas, às vezes até com muitas atividades, né? Aquela pessoa que é workaholic, né? Que é viciada em trabalho, que preenche todo o seu tempo é preenchido com trabalho, e tem outros tipos de atividades, né? Os prazeres da vida, as realizações, e nada disso preenche o vazio do nosso coração. Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele mesmo fala isso, ele diz, olha, eu fiz tudo o que os homens gostariam de fazer. Salomão, ele disse que ele teve as mulheres mais bonitas, ele tinha 700 esposas, né? 300 concubinas, ao todo 1000 mulheres, e não eram mulheres qualquer, né? Eram mulheres bonitas, eram princesas, eles faziam aquela aliança com as nações e vinham bens e vinham mulheres também. Então, Salomão teve muitas mulheres, ele fez muitas realizações, ele fez coisas maravilhosas, obras maravilhosas, foi o homem mais rico de todos os tempos. E no final da sua vida, Salomão diz o seguinte, sabe o que é que você precisa fazer? Só resta uma coisa que você precisa fazer, é temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos. Porque por mais que você realize coisas, por mais que você faça tudo o que o mundo diz que você precisa fazer, o vazio no coração vai continuar lá, porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Um outro ponto muito importante para a gente concluir essa parte das obras mortas é falar sobre o arrependimento, né, que é a metanoia. Metanoia é uma mudança de mentalidade, é uma mudança interior. Como eu já falei, a salvação ela não vem pelas obras. Não é fazendo alguma coisa que você consegue ser salvo. Contudo, as boas obras, elas são um reflexo da mudança interior que houve dentro de nós. Jesus chamou alguns fariseus, né? Ele disse, olha, esses fariseus são como sepulcros caiados, que por fora são bonitos, é como um túmulo bem bonito. Você vai no cemitério e tem um túmulo lá, muito bonito. Eu fui lá em São Paulo, a gente tinha programado uma visita a um cemitério lá em São Paulo, bem conhecido, que tem, bem conhecido, ele tem figuras antigas, né, figuras históricas que estão enterradas lá, e tem um túmulo lá, acho que é da Marquesa de Santos, um negócio assim. Eu não me lembro bem, que a gente acabou não indo, mas eu queria ir lá para ver, para tirar foto, coisa turística, né? Mas enfim, é lindo, um túmulo lindo, mas dentro tem só uma pessoa morta. Jesus estava dizendo isso, que os fariseus eram assim, eles eram um sepulcro caiado, por fora era bonito, era caiado, era pintadozinho, mas dentro estava morto. Portanto, queridos, a verdadeira obra que Deus deseja de nós é fruto de uma mudança interior, uma metanoia. A gente precisa entender as obras da carne, entender que Deus, por exemplo, honra o casamento, que Deus deseja ser a fonte do sobrenatural, né? Que nós devemos fugir da feitiçaria, que Deus deseja que nós andemos em amor, nós devemos fugir, né, das inimizades, das porfias, da competição. E aí, na medida que a gente vai entendendo, compreendendo a vontade perfeita de Deus, a gente vai tendo uma mudança de atitude de dentro para fora. Então, essa obra é uma obra, não é que salve você, mas ela demonstrará que está acontecendo um processo de salvação dentro do seu coração. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. João Batista chegou para os fariseus, exatamente esses que eram como sepulcros caiados, esses que pareciam piedosos no exterior, vestiam longas vestes, mas dentro
era cheio de maldade, né? E João Batista chegou para aqueles fariseus que iriam lá se batizar, e João Batista disse: raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ira vindoura? Aí ele diz: produzam frutos realmente verdadeiros, né, de arrependimento, mudança de atitude. Então, queridos, a salvação, ela precisa vir com uma mudança. O verdadeiro arrependimento, ele é esse processo que é feito através da palavra que nos convence, muda o nosso interior e produz verdadeiramente uma mudança de atitude. A palavra é poderosa para provocar isso dentro do nosso coração. Que a palavra de Deus realmente a gente possa valorizar, a gente possa meditar, a gente possa estar em oração, vigiando e orando, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a mudança de atitude, a mudança de mentalidade, que é a metanoia, que é a palavra arrependimento, ela, quando acontece verdadeiramente dentro de nós, ela vai provocar uma mudança de atitude. Amém? Então, nós encerramos a parte das obras da carne, e na próxima aula, a partir da próxima aula, nós vamos entender o que é a santificação, a santidade. O que é isso que muita gente fala? O que significa ser santo e o que é santidade e como é que funciona esse processo da santificação? Como é que eu me torno cada vez mais santo, cada vez mais parecido com Deus? Então, que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com vocês. Amém.